Bom dia a você que acompanha a gente pelo Clique RDC. Acabamos de fazer uma extensa entrevista com o prefeito municipal Luciano Buligon aqui no Estúdio Condá. E em essência, em síntese, prefeito, é uma pergunta dividida em dois momentos. Amanhã é um dia especial, fiz essa reflexão aqui no programa, porque há tempos nós não percebemos mudanças significativas. E amanhã é o prenúncio, é a introdução de mudanças no nosso trânsito. Como é que se dá isso? Nós vamos ouvir, né, Raquel? E é justamente ouvir para compartilhar. Primeiro, nos fazer ouvir. Vamos mostrar o binário e a licitação nova, o edital de licitação do transporte coletivo. Aí você que está em casa deve estar pensando assim, prefeito, não me interessa isso, me interessa é a parada de ônibus aqui na frente da minha casa que não está funcionando. É exatamente para isso que nós vamos mudar o transporte coletivo. A gente sabe que nós temos grandes dificuldades em algumas regiões da cidade. Nós temos grandes dificuldades com parada de ônibus, com as linhas de ônibus, e é isso que nós precisamos enfrentar. O que é, então? Às 14h nós vamos ter a nossa audiência pública para explicar o transporte coletivo e para ouvir o que a população tem a nos dizer. E de manhã ainda, amanhã também, né, nós vamos mostrar o binário. O binário é transformar em mão única a Nereu e a Fernando Machado em um trechinho da São Pedro e um trecho da Lauro Miller, que também vai trazer uma mobilidade. O que vai mudar isso? Vai mudar que a cidade vai ficar mais rápida com o transporte coletivo, vai ficar mais segura com o transporte coletivo e com todos os modais de transporte, inclusive nós vamos também tratar das ciclovias, né, como é que vai funcionar e como que o transporte coletivo junto com os outros transportes vão funcionar nesse binário. Então é muito importante a participação de todos e amanhã, 22, às 9h, lá na prefeitura, lá em cima, perto da Casan, e também às 14h, no mesmo local, também para tratarmos do transporte coletivo. Prefeito, 100 anos de Chapecó, eu lhe perguntei também aqui no estúdio quando é que a gente enxerga essas mudanças, por exemplo, no trânsito, se acontecem ainda no ano do centenário ou ficam no porvir. Mas especificamente para o centenário, o que muda e qual é o significado disso para a gestão do município? Bom, primeiro agradecer, reconhecer o esforço de tantos gestores, de tanta mobilização cooperada e solidária, né, de entidades, que fez com que Chapecó chegasse a ser grande e a maior cidade do oeste de Santa Catarina, a única cidade de Santa Catarina que, ao completar o seu centenário, vai ter uma população superior a 200 mil habitantes. Eu falei a única, nem Joinville, nem a grande Florianópolis conseguiu isso. Então, primeiro considerar, reconhecer, homenagear, né, aplaudir aqueles que construíram a nossa cidade. E o segundo momento centenário é nos desafiar a continuar sendo grandes. E para isso nós precisamos de mobilidade, nós precisamos melhorar as vias de acesso à nossa cidade, nós precisamos melhorar o transporte coletivo, nós precisamos melhorar lá o terminal, o ponto de ônibus, nós precisamos enfrentar questões que cidades que crescem como Chapecó estão enfrentando ou já enfrentaram, e se não enfrentaram, estão no caos. O exemplo disso, por exemplo, é a Florianópolis. Florianópolis está em caos de mobilidade, ou seja, às 15h já a ponte já não funciona. Nós vamos chegar no caos? Não, nós vamos planejar. Então, 100 anos nos desafia, primeiro, a agradecer aqueles que construíram essa cidade, e mais, nos desafia a fazer uma cidade cada vez melhor. Por isso, a participação de todos. E é nesse momento centenário a histórica mudança do trânsito que vai já produzir alguns efeitos esse ano, mas vai ser durante os 4 anos que nós vamos sentir a grande diferença na mobilidade urbana para melhor em Chapecó. Obrigada, prefeito municipal. É isso, a cada passo a gente acompanha, a gente tenta entender, porque essa mudança vai fazer diferença na sua vida, vai fazer diferença na minha vida. Para o Clique RDC, Raquel Lang.